Oi, pessoal, eu sou a Fernanda do PET Engenharia Química da UEM e hoje eu vou estar resolvendo o exercício 3 da lista de balanço de energia com reação química. Então, o enunciado do exercício diz: com a finalidade de determinar a temperatura que um incêndio ocorreu em um armazém, o investigador notou que a válvula de alívio no tanque de estocagem tinha estourado a 3.000 psig, o valor estimado. Antes de o fogo começar, o tanque estava presumivelmente nas condições ambientais, cerca de 80 graus Fahrenheit. O manômetro indicava 1950 psig. Se o volume do tanque fosse de 240 pés cúbicos, estime a temperatura durante o fogo. Então, utilizando uma base de cálculo de 240 pés cúbicos de metano a 80 graus Fahrenheit e 1964,7 psia, primeiro a gente pode ver numa tabela de valores críticos, essa aqui é a tabela do Felder, e a gente pode olhar o valor da temperatura e da pressão crítica para o metano. A gente segue aqui o composto, a linha do metano, e a gente tem que a temperatura crítica do metano em graus Fahrenheit é 190,7 e até a pressão crítica do metano em atm é 45,8. Então, resolvendo, a gente tem primeiro a equação de estado generalizada aqui. E considerando que essa reação ocorre com um número de mols constante, a gente pode transformar essa equação para essa. E aqui a gente pode isolar a temperatura 2 da nossa equação, porque é a nossa temperatura final, é a temperatura que a gente quer achar. Então, primeiro, a gente precisa, para achar T2, a gente tem que converter a temperatura do estado 1, que ela está em graus Fahrenheit, e a gente vai usar ela em Kelvin. Então, calculando a temperatura reduzida no estado 1, a gente usa a equação para a temperatura reduzida, que é a temperatura reduzida por temperatura dividida por temperatura crítica. E substituindo os valores, a gente tem que a temperatura reduzida no estado 1 é 1,57. E agora, convertendo a pressão do estado 1. Só que aqui a gente vai mexer com psig, psi e psia. Basicamente, todos eles, nós estamos falando de psi. Só que o psig é a pressão que foi medida por um manômetro em psi. Só que aqui não está incluído o valor da pressão atmosférica. Aí, quando a gente inclui o valor da pressão atmosférica medida em psi, a gente tem o valor em psia, que é a pressão absoluta medida em psi. E daqui a gente passa para a ATM, que é a unidade que a gente vai utilizar. Aí, calculando a pressão reduzida no estado 1, a gente utiliza a fórmula de pressão reduzida, substitui os valores e a gente tem que é 2,92. Agora, olhando no gráfico de compressibilidade, esse gráfico também é do Felder, a gente tem que a nossa pressão reduzida, como a gente achou aqui, é 2,92. Então, a gente vai olhar aqui no gráfico, nesse eixo de baixo, o eixo horizontal, e 2,92 é mais ou menos por aqui. E para olhar a temperatura reduzida, que é o outro valor que a gente vai olhar essas curvas aqui, essas que fazem uma curva assim para baixo. Aí os valores dela começam no temperatura igual a 1, e daí aqui é 1,05, 1,10, 1,15, 1,20, 1,30, 1,40, 1,50 e 1,60. Então, o nosso valor 1,57 vai estar aqui mais próximo do 1,60 e aqui a gente pega o ponto de intersecção do 2,92 com o 1,57 e a gente vê aqui no eixo vertical quanto isso vai dar. A gente tem que o nosso fator de compressibilidade 1 é igual a 0,84 aproximadamente.
Agora, convertendo a pressão do estado 2, passando o valor dado, né, 3.000 psig, somando o valor da pressão atmosférica em psi, obtendo a pressão absoluta em psi e convertendo mais uma vez para ATM e depois jogando na fórmula de pressão reduzida. Substituindo na fórmula, a gente tem que a pressão reduzida no estado 2 é 4,48. E calculando o volume molar crítico do estado 2, a gente pode usar essa fórmula aqui. Substituindo os valores que a gente tem, a gente obtém que o volume molar crítico do estado 2 é 341,68 centímetros cúbicos por mol. Agora, calculando o número de mols envolvido na reação, lembrando que a gente está considerando que o número de mols permanece constante. A gente pode substituir os valores que a gente tem todos os valores já no estado 1, então a gente pode usar o estado 1. A gente tem que o número de mols é 44.110,12 mols. Com isso, a gente pode calcular o volume molar do estado 2. E substituindo os valores, a gente tem que ele vale 154,07 centímetros cúbicos por mol. Agora, calculando o volume reduzido do estado 2 a partir do volume molar e do volume molar crítico do estado 2, substituindo os valores, a gente tem que o volume reduzido do estado 2 vale 0,45. Então, aqui, olhando no gráfico de compressibilidade, esse gráfico é do Himmelblau, e a gente tem que a pressão reduzida do estado 2, ela é 4,48, então ela fica mais ou menos por aqui. Agora, o volume reduzido do estado 2, ele vale 0,45 e ele está representado por essas linhas na diagonal aqui. Aqui a gente tem o volume molar reduzido igual a 0,4. Então, o 0,45 deve ficar aproximadamente por aqui. Então, achando o ponto de intersecção aqui entre os dois valores que a gente tem, a gente pode jogar nessa fórmula aqui e a gente acha o fator de compressibilidade do estado 2, que ele vale 0,96. Então, finalmente, substituindo todos os valores que a gente encontrou nessa fórmula, a gente substitui e a gente acha que a temperatura durante o fogo é de 397,75 graus Kelvin. E era isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e compartilhar com seus amigos. Fique à vontade para tirar dúvida nos comentários, a gente vai estar respondendo assim que possível. Até mais!